trabalho de pesquisa, que é Xeroderma pigmentoso, como soluções aos portadores dessa doença genética rara, são universais e promovem melhoria na qualidade de trabalho. Bom, esse projeto foi orientado pela professora Tatiane Piloto e co-orientado pela Paola de Oliveira. A ideia do projeto parte do meu interesse pela área de genética e principalmente pelas doenças genéticas raras. E o primeiro contato com o Xeroderma pigmentoso foi através do filme Sol da Meia-Noite. Isso me despertou o interesse e me fez querer descobrir mais sobre essa temática. Um dos motivos que torna esse trabalho tão relevante é justamente pelo fato do Brasil abrigar a maior taxa de incidência mundial da doença, de modo que no vilarejo de Araras, no município de Faina, no estado de Goiás, a taxa de recorrência da doença é de 1 para cada 40 habitantes. Como fator comparativo, essa doença atinge 1 em 1 milhão de pessoas nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, o que torna muito relevante abordar essa temática no contexto brasileiro. Um outro fator é que nosso país tem um clima tipicamente tropical, e abordar essa questão da doença é também trazer discussões para outras doenças decorrentes da radiação. Vale frisar que o objetivo do trabalho não é desenvolver uma cura para o Xeroderma pigmentoso, mas proporcionar um ambiente de trabalho com condições mais apropriadas. O Xeroderma pigmentoso é uma doença genética rara, autossômica, recessiva, hereditária e atualmente não possui cura. O pigmentoso é uma deficiência no processo de reparo do DNA, que durante a sua fase duplicativa naturalmente pode vir a acontecer erros. Entretanto, no organismo há sistemas para sua reparação. Pessoas portadoras dessa doença não possuem uma via de correção, fazendo com que o DNA acumule erros que resultarão em mutações e, consequentemente, no desenvolvimento de câncer, fazendo com que eles tenham a propensão 1000 vezes maior de desenvolver carcinomas do que uma pessoa que não possui a doença. O processo metodológico consistiu em algumas etapas. A primeira delas foi o levantamento bibliográfico da literatura existente. O segundo passo foi a aplicação de formulários, visando obter dados gerais sobre o Xeroderma pigmentoso. O terceiro passo foi a consulta com profissionais da área. Dentre eles, cita-se a doutora Lídia Pereira de Castro, uma das geneticistas que lideram vários estudos no município de Faina. O quarto passo foi entrevistas com portadores de Xeroderma pigmentoso, nesse caso voltado a coletar dados específicos sobre a doença. Por fim, todos esses processos foram submetidos a uma análise de dados, baseados em uma pesquisa de estado da arte e uma análise de discurso, para assim chegar-se à conclusão final. Assim, a questão problema é como avaliar a fotoproteção dos portadores de Xeroderma pigmentoso e garantir essa proteção no ambiente de trabalho. O parâmetro para os dados foi a hipovitaminose D, também conhecida como deficiência de vitamina D. Sendo sua principal fonte de obtenção os raios solares, aqueles indivíduos que possuem deficiência de vitamina D são aqueles que não estão tendo contato recorrente com o sol. Nesse caso, a fotoproteção existe. Aqueles que não apresentam deficiência de vitamina D e não estão fazendo a suplementação dela por via medicamentosa, significa que está tendo esse contato com o sol, fazendo com que essa fotoproteção seja deficitária. O projeto visa propor soluções universais. E como fazer isso? Pelos dados. Segundo o governo, há no Brasil 21 mil albinos que têm extrema sensibilidade aos raios ultravioletas. Segundo que, de acordo com o INCA, de todos os casos registrados de câncer, 33% corresponde ao câncer de pele, que tem como um dos causadores principais o efeito acumulativo da radiação ultravioleta. Assim, esse percentual corresponde a 185 mil novos casos registrados anualmente. Desse modo, protetores de telas nas janelas, lâmpadas de LED e coberturas em áreas ao ar livre se fazem imprescindíveis não só para proporcionar melhorias na qualidade de trabalho para os portadores de Xeroderma pigmentoso, mas também para toda a população trabalhadora. Espera-se que a partir desse projeto, questões referentes ao Xeroderma pigmentoso possam ser elucidados e disseminados entre a população, e que todos os setores econômicos possam aderir a essas adaptações que beneficiam não só os portadores, mas também toda a população trabalhadora brasileira.